A segunda parte de Duna já pode ser considerada uma das grandes estreias de 2024. Nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários com spoilers sobre essa segunda parte. Vamos lá? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza? Eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Como eu falei, esse será o vídeo da segunda parte de Duna com spoilers. Eu já fiz um vídeo sem spoilers sobre a segunda parte, vou deixar no card linkado aqui em cima e também aqui na descrição, beleza? Essa segunda parte de Duna tem alguns paralelos visuais com a primeira parte. Como por exemplo, na primeira parte de Duna, a primeira pessoa que escutamos é a Shani. Embora ela apareça bem pouco no filme, ela surge ali para dar uma introdução do que está acontecendo e apresentar alguns acontecimentos. Na segunda parte, isso também acontece. A primeira pessoa que escutamos é a princesa Irulan, personagem que também aparece pouco, mas aparece até mais do que no livro original. Com certeza vai ter bastante destaque no próximo filme. Uma coisa que esse filme me surpreendeu bastante foi em questão de escala. E tudo aqui é muito grande. Quando você vê esse filme no cinema, com a maior tela possível de se ver, você nota que os personagens são pequenininhos no meio daquelas grandes naves. Essa segunda parte, como eu falei no vídeo sem spoilers, ela começa exatamente onde terminou a primeira. Vemos Jessica e Paul em ação junto com os Freemans, aquelas pessoas que eles acabaram de conhecer no deserto e acolheram os dois. E acompanhamos nessa primeira parte do filme, mais ou menos uma hora, Paul aprendendo os costumes dos Freemans. E aqui ele ganhou uma outra espécie de mentor, que é o Stilgar, interpretado aqui incrivelmente pelo Javier Bardem. As coisas no filme vão acontecendo de uma maneira um pouco mais rápida do que nos livros. Todo o aprendizado de Paul é em menos de 1 ano, e no livro é uma média de 2 a 3 anos. Eu entendo essa adaptação do tempo, afinal de contas várias adaptações cinematográficas fazem isso. O Senhor dos Anéis é um grande exemplo também, onde o tempo entre os acontecimentos foi enxugado. Uma adaptação que eu gostei bastante que o Denis Villeneuve fez foi em relação à água do corpo das pessoas mortas no deserto. Duna, como sabemos, é um planeta escasso de água, então toda a água deve ser recuperada e guardada. Eles têm os trajes destiladores para conservar toda a água do corpo. E eles também têm uma espécie de máquina que no livro não mostra e no filme mostrou, que desidrata as pessoas e tira a água do corpo. No primeiro filme tem uma batalha onde o Paul ele mata o Jaime. E o que acontece com a água do Jaime é diferente no livro e no filme, e eu confesso que eu gostei muito mais aqui. No livro, essa água pertence a quem matou a pessoa, e ela vai numa espécie de banco, onde eles ganham ali alguns anéis para contar a quantidade de água que eles possuem. No livro a coisa é mais monetária. Já no filme, eles transformaram numa coisa mais sagrada, a água é despejada num grande lago que tem ali de pessoas que foram mortas. E o Stilgar diz algo que eu gostei bastante. Por mais que as pessoas estejam morrendo de sede, elas nunca beberiam desta água. Pois essa água pertencia a outras pessoas, a outros filmes que são pessoas importantes para ele. Uma despedida religiosa daquela água. Eu achei isso muito bonito. Paul começa a aprender os costumes dos Freemans e o Stilgar fica completamente impressionado com ele, com a maneira rápida que ele aprende, apesar de estar desconfiado dele. Quem é esse cara aí que veio de outro planeta ou estrangeiro e acredita que possa aprender os nossos costumes desta maneira? Mas ao mesmo tempo, e aí que é interessante, a tribo Freeman, ou parte dela na verdade, acredita que o Paul pode ser o grande Messias prometido, Lisan al-Gaib. Essa que é uma profecia que foi colocada, induzida, incluída dentro ali da cultura Freeman, pode-se dizer assim, pelas Bene Gesserit durante milênios. Foi dito que o Messias chegaria, Lisan al-Gaib, e salvaria aquelas pessoas. E com isso, várias informações foram colocadas ao longo desses milênios todos, e que as pessoas reconheceriam alguns sinais. E Paul chegou no momento apresentando vários desses sinais. E Stilgar tem muita fé de que Paul seja o Lisan al-Gaib, tanto que ele é até o nível cômico do filme, em vários momentos, bem engraçado inclusive, qualquer coisa que o Paul faz ser considerado um sinal de que ele é o Messias. Ao mesmo tempo que isso é cômico, pode-se dizer também que é uma crítica. Afinal de contas, realmente muitas pessoas acreditam que outras pessoas possam ser Messias e outras também se dizem Messias, e seus seguidores veem sinal em tudo. Qualquer coisinha para elas é um sinal que mostra que sua fé é verdadeira, que elas não estão perdendo tempo, que elas não passaram anos de suas vidas acreditando na vinda de um Messias, e agora que esse Messias apareceu, ele não seria verdadeiro. Então por isso elas vão moldando ali qualquer coisa que aconteça em relação às suas próprias crenças. E aqui na tribo Freeman, mais representada pela personagem da Shani, que não acredita em nada disso, eles dividiram entre pessoas que não acreditam e pessoas que acreditam. Pessoas do norte não acreditam em qualquer coisa que seja dita, e as pessoas do sul, de Arax, segundo a Shani, são pessoas mais suscetíveis a acreditar em crenças. E por que as Bene Gesserit parariam um terreno para um Messias que chegaria? As Bene Gesserit, antes de serem uma ordem religiosa, são uma ordem política. E elas pretendem gerar uma pessoa geneticamente alterada
durante todos esses milênios, através de reproduções, que seria o Kizak Brotherach, um Bene Gesserit masculino, pois apenas mulheres podem fazer parte da ordem Bene Gesserit, e o Kizak Brotherach seria um Bene Gesserit do sexo masculino. As Bene Gesserits, algumas delas se tornam reverendas madres. Conhecemos uma delas na primeira parte, que é a cena onde Paul coloca a mão na caixa, e vemos aqui no segundo filme a Jéssica se tornando uma reverenda madre, mas eu já falo sobre isso. As reverendas madres, elas têm a capacidade de ver as memórias de suas antepassadas e também de ter algumas visões futuras, mas apenas na parte do sexo feminino dessa linhagem. Já o Kizak Brotherach seria esse Bene Gesserit masculino que seria capaz de ver passado e futuro de sua geração, tanto do sexo masculino como também do sexo feminino. Então ele seria esse grande ser que durante milênios está sendo preparado para chegar. As Bene Gesserits, entre vários outros poderes e habilidades que elas têm, uma delas é poder mudar geneticamente o seu corpo para escolher o sexo do bebê. E era para Jéssica, a mãe de Paul Atreides, ter dado à luz a uma menina, mas ela desobedeceu essa ordem para agradar o Duque Leto Atreides, que queria um menino, então nasceu Paul. E lá no fundo, Jéssica acreditava que o Paul, o seu filho, poderia ser sim o Kizak Brotherach. A intenção das Bene Gesserits, da ordem, era que na verdade nascesse uma menina, para que dessa maneira ela se casasse com algum herdeiro dos Harkonnes, e assim, mais para frente, o Kizak Brotherach realmente iria nascer. Mas Jéssica aparentemente adiantou as coisas e é por isso que estamos acompanhando o universo de Duna. Como eu falei, o tempo dos acontecimentos foi reduzido aqui no filme. No livro ele acontece entre 2 e 3 anos mais ou menos, e vemos o aprendizado de Paul, ele sumindo no verme, por exemplo, ele aprendendo a viver no deserto nesse período. E essa redução do tempo ela é importante e muda algumas coisas em relação à história original. Como sabemos, a Jéssica está grávida, e ainda assim ela toma a água da vida para se tornar uma reverenda madre. Porém, o fato dela estar grávida faz que o seu feto, que o seu bebê, também tenha a capacidade de ver passado e futuro de suas ancestrais. E é por causa disso que no filme a personagem, que se chama Alia, consegue conversar com sua mãe da barriga. No livro, como o tempo é um pouco maior, a personagem nasce e começa a conversar com todas as pessoas como se fosse uma adulta. Infelizmente não temos essa cena aqui, temos ela no filme do David Lynch e também na minissérie. Eu particularmente gostei dessa mudança, como eu disse, pois como o tempo foi reduzido, acho que foi uma maneira interessante, já que não teria tanto tempo de explorar alguns acontecimentos em relação à Alia. Inclusive a Alia aparece interpretada pela Anya Taylor-Joy num futuro, numa praia, em uma das visões do Paul. Inclusive essa cena e a versão adulta da Alia aparece aqui nesse livro Messias de Duna, que provavelmente vai ser adaptado também. É um desejo do Denis Villeneuve adaptar esse livro, mas depende muito da bilheteria desse segundo filme, o que eu acredito que, vendo os números até agora, Denis Villeneuve vai ter o sinal verde para poder produzir esse filme e terminar sua tão sonhada trilogia de Duna. A Shani, ela é completamente contra tudo o que está acontecendo. E ela não acredita que o Paul, por exemplo, seja o Lisan al-Gaib. É alguém importante sim, por quem ela se apaixonou, mas não é um ser divino. E o Paul ele fica nesse conflito durante uma parte do filme, mas ele acredita que para conseguir vencer os Harkonnes, ter a sua vingança e recuperar a Arrakis, é necessário tomar a água da vida. Como eu falei, apenas as mulheres poderiam tomar, para um homem poderia ser extremamente mortal. E Paul toma essa água e fica ali no período em coma, um momento de passagem onde a Shani começa a se distanciar cada vez mais do personagem, e também é um momento onde muda as coisas um pouco em relação ao livro. Isso eu gostei bastante. Achei que o Denis Villeneuve foi bem corajoso de tentar criar uma coisa mais autoral para a sua produção, ao invés de seguir estritamente tudo que tem no livro. Dessa maneira, quem lê o livro e conhece a história também fica surpreendido com as coisas que estão acontecendo. Vou falar um pouco sobre a água da vida, o que ela é. Os vermes de areia são os grandes responsáveis pela produção de especiaria. Mas os vermes, eles morrem com contato com a água. E é por isso que Duna, Arrakis, é tão desértica. Para que a produção da especiaria aconteça, é necessário ter essa contrapartida, vamos dizer assim. Mas quando um verme é jogado na água, é mergulhado, temos a água da vida. E aí vemos a produção desse momento da água da vida, do qual o Paul toma e se torna o Kizak Brotherach. Ele tem todos os conhecimentos passados e futuros, tanto dos seus antepassados masculinos quanto também femininos. É claro que isso é uma coisa muito forte para ele e ele fica em coma durante algum tempo, e apenas a Shani poderia trazer ele de volta, um grande amor ali, a sua estrela, o caminho, como é o significado do nome dela. Que a partir de agora que tem um momento de ruptura entre a Shani e o Paul. Paul ele consegue sobreviver à água da vida e se torna o Kizak Brotherach. E por causa disso, ele tem uma clara evidência sobre como agir e o que agir. Seu sonho é trazer o paraíso verde para Arrakis, controlando a produção de especiaria, pois sem essa especiaria as viagens interestelares não acontecem, e também
quem tem muito contato com especiarias se para de usar, morre. Então é necessário ter esse equilíbrio entre o paraíso verde e a produção de especiaria. E Poe acredita que consegue fazer isso. E para trazer esse paraíso verde, ele precisa de sua vingança, precisa convencer as casas maiores que o imperador está por trás de toda essa trama que está acontecendo. Para isso, ele precisa de poder. E esse poder chega através de algumas ogivas que o Leto Atreides escondeu em Arrakis. E quem conta sobre essas ogivas para ele é o Gurney. Eu só não sei onde eles arranjaram tempo para produzir toda aquela tecnologia para esconder as ogivas ali naquele lugar. Mas tudo bem, através dessas ogivas, Poe vai utilizá-las para dizer que vai destruir toda a produção de especiaria que existe e dessa maneira acabando com a comunicação entre os planetas. E essa é uma ameaça muito grande que as casas maiores iriam, no mínimo, levantar a ponta da orelha para escutar o que o Poe tem a dizer. E por falar no Imperador, eis aqui um núcleo bem interessante. Conhecemos melhor a princesa Irulan e também vemos novamente a Reverenda Madre, com todo o seu poder em relação às manipulações tanto do Imperador quanto as Bene Gesserets. E aqui vemos mais sobre elas também e sobre sua trama. Acredito que esse espaço maior sobre essa parte das Bene Gesserets em relação ao Imperador seja devido à série que vai surgir, que vai se passar 10 mil anos antes de todos esses acontecimentos. Eu já falei sobre ela aqui e assim que sair mais informações vou falar mais ainda. A princesa Irulan, tanto no livro quanto no filme, ela conta algumas histórias em relação ao Poe Muad'Dib. Ela tem uma espécie de enciclopédia que ela grava através de alguns inserts que são esses aqui. Esse núcleo eu achei bem interessante, acredito que ele poderia ter até um pouco maior. Depois de se tornar o Kwisatz Haderach, Poe finalmente vai organizar as tropas para poder enfrentar o Imperador. O Imperador não sabe que o Poe é o Muad'Dib, ele acredita que o Poe esteja morto, mas ele quer saber quem é esse grande Muad'Dib. E através de algumas jogadas políticas bem espertas, Poe consegue fazer com que o Imperador vá até Arrakis. E isso gera uma das cenas mais interessantes de todo o filme. As cenas de batalha nesse filme, elas são bem interessantes. E olha que ver aqueles grandes vermes gigantes invadindo tudo e destruindo os Sardaukar. Eu achei uma das melhores cenas de batalhas que eu já vi no cinema, que eu não via desde O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. É interessante, pois o Poe ele consegue chegar até o Imperador e conversa com ele e começa a manipular as coisas também para conseguir se tornar o Duque e até mesmo o Imperador. Primeiro que ele fala que vai casar com a princesa Irulan e assim mantém a linhagem, se tornando o Imperador logo em seguida. E ele também fala que vai destruir toda a especiaria se as casas maiores não aceitarem ele como Imperador. É claro que o Imperador ele não ia aceitar muito bem as relações e as propostas que o Poe Atreides Muad'Dib chegou para falar ali para ele de uma hora para outra. Existe ali um grande desafio, uma grande batalha. O Feyd-Rautha assume o papel para batalhar com o Poe. Aliás, essa cena de batalha é maravilhosa, sem nenhuma trilha sonora, apenas os efeitos sonoros. É muito tensa e muito bem sincronizada. E por causa disso, o Imperador tem que ceder para Poe Atreides se tornar o grande Imperador. Mas, ao mesmo tempo, as casas maiores não aceitam o apelo do Poe, então vai ter uma guerra. Chani fica completamente estarrecida com tudo isso, não entende nada do que está acontecendo. No livro existem explicações, mas aqui não existe. A Chani vai embora. E existe um paralelo com a personagem Linet Kynes aqui. O filme não falou sobre isso, mas a Chani no livro é filha de Linet Kynes. E a maneira como a personagem aparece ali em um dos últimos momentos, ela se preparando para montar no verme, é bem parecida com a própria Chani, a sua filha, faz também na cena final. Aliás, existem vários paralelos visuais bem interessantes entre os filmes. Este aqui é um exemplo. Todos esses acontecimentos eles são interessantes e já é um plano do Denis Villeneuve para a produção do seu terceiro filme, O Messias de Duna. E ele realmente encerra toda a jornada do Poe Atreides. Vamos aguardar, assim que eu tiver mais informações relacionadas a esse novo filme, eu volto aqui e falo, beleza? E se vocês quiserem saber mais sobre os capítulos detalhadamente de Duna, Messias de Duna e futuramente Filhos de Duna, eu aconselho vocês a ouvirem o DunaCast, que é um dos maiores podcasts sobre Duna aqui do Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem escutar os comentários, inclusive eu já participei de um dos episódios. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se inscreva caso não seja inscrito ou inscrita. E se eu esqueci de comentar alguma coisa, comente aqui embaixo também. Vamos debater sobre esses detalhes. Spoilers liberados aqui embaixo, teorias também. Beleza? E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal em relação a Duna e a ficção científica de modo geral. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima. Tchau!